Alô, irmãos, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos juntos. Em nome de Jesus, estamos pedindo a Ele, amorosamente, respeitosamente, a presença de bons espíritos para nos auxiliarem nos estudos desta noite. Nós estudamos aqui a coleção Fonte Viva. A coleção é essa que possui 5 livros: Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz e Pão Nosso. Desses 5 livros, nós sempre pensamos, escolhemos uma lição para estudar e conversar sobre ela aqui com vocês. Estejam sempre nos aguardando, porque estamos sempre com lições para vocês com carinho. Hoje nós escolhemos o livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, por evidente, na psicografia de Chico Xavier, e o título da lição é Olhos. Eles têm os olhos cheios de adultério. Isso está no versículo de Pedro, 2 Pedro 2,14. Eles têm os olhos cheios de adultério. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas, diz Emmanuel. E nós conhecemos adultério como uma palavra onde um cônjuge não respeita o outro, comete o chamado adultério que nós conhecemos quando um não respeita o compromisso assumido perante a nossa sociedade. No entanto, o que nós encontramos nesta palavra adultério não é o adultério de que fala Jesus no seu evangelho, no evangelho que nós conhecemos como a Bíblia, né? Nós vemos a palavra adultério citada várias vezes. Jesus, inclusive, a citou, e Pedro cita aqui: eles têm os olhos cheios de adultério. Adultério, portanto, vem a ser, neste sentido evangélico, todo mal que nós possamos atribuir a alguma coisa. Ele tem uma história de adultério, ele tem uma história de crimes, ele tem uma história de maus feitos, de coisas erradas que pratica na sua vida. Então, adultério vem a ser o erro, o caminho escolhido errado, escolheu um caminho cheio de adultério. Então, quando nós levamos essa palavra para representar os olhos cheios de adultério, são pessoas que têm os olhos que nós chamamos olhos maus, olham com um olhar já voltado para o lado mau, negativo de qualquer coisa. Quando ele olha, ele já tem aquela impressão e já transmite a impressão de que está se dirigindo e falando e vendo algo ruim, negativo. São pessoas que têm os olhos cheios de adultério, como diz Pedro. E Emmanuel diz que constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Você olha e já diz: isso aí não presta, isso aí. São olhos maus. E prossegue Emmanuel: raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. Portanto, raros homens utilizam os olhos por lâmpadas abençoadas. Ou seja, como deveria ser, né? Deveríamos usar os nossos olhos para coisas boas, porque Deus nos deu os nossos olhos para servirmos na obra que é administrada pelo nosso Mestre Jesus neste planeta. Portanto, estamos aqui encarnados e temos olhos com este objetivo, de servir como lâmpadas que acendem o nosso caminho para prosseguirmos trabalhando em benefício não só nosso, mas principalmente dos nossos irmãos. Portanto, nossos olhos são parte de um instrumento
que se compõe no nosso corpo físico, que é o instrumento maior em benefício dessa obra. A obra que pertence a Jesus, o nosso mestre e o nosso pastor. Portanto, raros homens os utilizam como deveriam, ou seja, como lâmpadas abençoadas. E poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho. Os olhos, que são instrumentos vivos de trabalho, poucos homens, poucas pessoas os utilizam como instrumentos vivos de trabalho, diz Emmanuel, um trabalho santificante na vigília necessária. Prestar atenção, olhar para o que é efetivamente necessário e que pode nos levar sempre ao progresso, à evolução, porque o nosso objetivo nesta encarnação, como sempre mencionamos, em qualquer encarnação, é o progresso. Portanto, vamos levar a atitude de sempre usar nossos olhos, beneficiando a nós e ao próximo, sempre como um instrumento útil em benefício de todos nós, em benefício da nossa obrigação maior, que é servir. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los, os olhos, à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Ora, veja como Emmanuel coloca a questão. Então, a maioria das pessoas, em frente de uma situação, eles vão buscar o que há de pior naquela situação. E ele há de sempre apontar, olha que coisa feia, olha como aquilo ali deveria ter sido feito assim e não assado, mas de qualquer maneira eu achava que devia ser mais bonito porque é feio, ou aquilo faz mal, isso não é benéfico. Enfim, são muitas expressões que se apresentam quando uma situação aparece para nós, e as expressões são desse teor. A maioria, como diz Emmanuel, repetindo, a maioria das criaturas trata de aproveitar os olhos à frente de quaisquer situações, de quaisquer paisagens, na identificação do que possuem de pior. Homens comuns, habitualmente, pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Então, os seus olhos são usados pousam os olhos em determinada situação para fixarem os ângulos que mais apreciam aos seus interesses, que os seus interesses inferiores se ligam, se interessam. Seus interesses inferiores lhes chamam a atenção e lhes dizem que aquela situação lhes é agradável, porque eles pensam sempre da maneira que lhes favorece aos interesses mais mesquinhos da humanidade. Então, os seus interesses inferiores são sempre lembrados quando eles pousam os olhos em alguma coisa. Eles sempre pensam para o lado inferior. E aí nós nos lembramos, daquele livro fabuloso que nós conhecemos desde criança, chamado Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, que ele diz: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Então, ele diz ali, com todas as letras, que o coração é a fonte do bem. A gente só vai ver o bem, como Jesus nos disse, Jesus nos falou tantas vezes que é do nosso coração que sai a nossa boa palavra. É do nosso coração. Portanto, nós lembramos agora do Pequeno Príncipe.
só se vê bem com o coração. Quando você não coloca o coração nas coisas, nas situações, simplesmente elas desaparecem, e o que aparece logo à frente é exatamente o que menos deveria aparecer, que é o mal. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. Então o mal se destaca, o mal aparece. Aquele pingo sujo na tela aparece mais do que a própria tela. Então o que acontece? Nós que olhamos com os olhos maus, porque não olhamos com o coração. Porque quando nós colocamos um coração bom a serviço dos olhos, os olhos serão bons. Todo o seu corpo será bom, disse Jesus. Quem tem os bons olhos, todo o seu corpo será bom. Mas se você tem os olhos maus, é porque o seu coração exprime maldade. O seu coração transborda maldade. Portanto, precisamos olhar não o pontinho preto da tela, mas precisamos ver o conjunto da obra e dar a nossa opinião, se for o caso, sempre com justiça, com justeza, e não da maneira atabalhoada, pensando sempre no lado negativo daquilo que nos vem à boca instantaneamente, quando os olhos nos mostram talvez uma grandiosidade, algo belo, algo que nos encante, mas nós não conseguimos enxergar, porque nós colocamos o nosso coração, que ainda habita o nosso lado inferior do ser, e nós transbordamos esse lado inferior do ser de maneira a tornar a vida mais difícil e também a deixar o nosso trabalho mais difícil, porque levar um trabalho com tanta dificuldade de sentimentos, com expressões de menor esperança, porque se eu faço um trabalho e acho que ele não serve, que ele não vale coisa alguma, então eu penso que esse trabalho não terá uma boa finalidade, porque eu não estou colocando nele, não estou investindo nele a minha boa vontade, o meu bom entendimento. Eu não olho para ele com bons olhos. Isso é uma expressão que a gente conhece. Eu olho com bons olhos, ou eu não tenho bons olhos, e eu não vou olhar com bons olhos, porque o meu coração ainda está preso às coisas inferiores do planeta. E Emmanuel prossegue. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam uma função benemérita nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos. Quer dizer, ele atravessa um campo, ele não pensa que ali estará algo assim que pode beneficiar a uma comunidade inteira, ou seja, ali estarão plantadas árvores frutíferas que poderão levar alimento a muitas pessoas. Não, isso não passa pela cabeça de ninguém. Quando ele atravessa um campo, ele pensa como ele pode ganhar alguma coisa plantando ele mesmo ali, mas como ele pode ganhar e não beneficiar ninguém. Ele não pensa em benefício próprio, há sempre o interesse próprio. E o interesse próprio, como nós vemos na doutrina espírita, qual é o que há de mais negativo no homem? Qual é o defeito, o maior defeito que o homem pode apresentar? É o interesse pessoal. Ele só pensa nele porque ele é egoísta. Então ele vai pensar como é que ele pode lucrar com aquele campo, como diz Emmanuel, e não como é que a comunidade, como é que as pessoas podem aproveitar aquele campo, não é? Então ele pensa nos lucros pessoais, lógico, né? Porque isso é o que mais interessa, talvez. Lucros imediatos que lhes possa oferecer aquele campo, né?
E Emmanuel diz: se atravessam um campo, não anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva, ou seja, para todos, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. O que Emmanuel fala aqui? Ele fala que quando um homem, digamos, no caso aqui, ele nos diz que é um ser de outro, uma pessoa de outro. Uma pessoa enxerga uma moça, uma irmã. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos, ou seja, pensam que já podem se aproveitar daquela pessoa de uma maneira tal que, ou seja, se apropriando dos seus bens, dando-lhe uma passagem de vida, de situação que possa lhes trazer situação negativa, que possa lhe colocar em risco até a própria vida. Quando chegam ou veem à distância ou quase perto uma irmã que passa, próximo, eles pensam que talvez eles possam se aproveitar daquela pessoa de outra maneira, ou de maneira sexual, ou de maneira financeira, da maneira que eles possam tirar algumas vantagens. E isso realmente é o que a gente vê mais quando a gente liga o botãozinho da televisão. Isso acontece muito, né? Portanto, se enxerga a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, ou seja, os lugares que não sejam muito afamados, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, pessoas que tenham ido a esses ambientes para levar um alimento, para ajudar as pessoas que ali residem, pessoas que tenham ido lá para colaborar, para ajudar, mas pensam logo que as pessoas também estão usando dos mesmos artifícios ou dos mesmos propósitos que as pessoas que ali habitam usam, ou seja, situações menos favoráveis, menos viáveis para uma vida harmoniosa. Portanto, quando eles encontram essa situação, eles acham que a pessoa está ali por situações menos dignas. E as pessoas que pensam assim, ou eu, ou você, ou qualquer pessoa, quando você olha, poxa, mas ele está num lugar que vão pessoas de má fama, faziam isso muito com Jesus. E fazem até hoje, com certeza. Nós fazemos, porque nós somos todos os que erramos. Eu não me excluo, nem me incluo, eu estou sempre junto com vocês. Nós todos somos uma humanidade, e a humanidade não tem perfeição nela. A humanidade erra muito, somos adúlteros por natureza, porque erramos muito. Portanto, temos que estudar tudo que estamos dizendo para tentar nos corrigir, tentar nos melhorar. Então, portanto, se encontramos companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes, como se fossem os mesmos. Portanto, termina Emmanuel dizendo: ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Vamos pensar com o bem. Olhos otimistas
saberão extrair motivos sublimes de ensinamento. Nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem, vamos ter olhos otimistas para olhar todas as situações e pensar sempre o bem das pessoas, dos irmãos, do próximo. E prossegue: ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Eu estou aqui tomando conta para que nada de mal aconteça, e fica exatamente olhando, muitas vezes, a vida do outro, quando deveria estar cuidando da própria vida. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo. Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Ele sempre está esperando encontrar o bem, o homem cristianizado. Mas quando ele não é cristianizado, nós encontramos sempre situações como essa que acabamos de descrever. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê sempre bons olhos. Possamos ter um coração vibrando amor. Até a próxima semana, se Deus quiser.